Olá, você que nos acompanha, né, no nosso canal Nitrogênio em Foco. Eu sou o Ranek Camargo, analista de inteligência agronômica aqui da Alster Tecnologia, e hoje, num formato um pouquinho diferente, a gente apresenta o nosso primeiro webinar aqui do canal, não é mesmo, Saulo? É isso aí, Ranério. Então, nós estamos hoje em diferentes locais aí no Brasil, né? Então, até por isso que a gente optou por esse modelo um pouco diferente, mas que eu acredito que vai ser bem bacana. Vai ser até uma aula, né? E então, me apresentando, para quem não me conhece, sou Saulo Pena Neto, diretor executivo da Alster Tecnologia, então, empresa que trabalha com prescrição de fertilizantes nitrogenados em taxa variável. E de imediato aí eu já agradeço, então, a presença e por ter aceitado nosso convite aí o professor Zanão, que vai participar, então, desse episódio conosco. Exatamente. Hoje, né, conduzindo aqui de Minas Gerais, o Saulo no Rio Grande do Sul, e o nosso convidado, falando do Paraná, o professor, né, o doutor Luiz Antônio Zanon Júnior, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, atualmente pesquisador do IDR Paraná, né, que é o antigo IAPAR, responsável técnico do Laboratório de Solos de Santa Teresa do Oeste, no Paraná, docente dos programas de pós-graduação e graduação do IAPAR e da Universidade do Oeste do Paraná, editor associado da revista Cultivando o Saber e consultor de outras diversas revistas, coordenador da Comissão Estadual de Laboratórios de Análises Agronômicas do Paraná, e o que nos motivou, né, a convidá-lo para estar compartilhando um pouco do conhecimento conosco aqui, que juntamente com os doutores Laércio Zambolin e José Aires Ventura, ele é coautor do livro O Efeito da Nutrição Mineral no Controle de Doenças de Plantas. Professor Zanão, o senhor fique à vontade, né, como se diz, a casa é sua, fique à vontade. Obrigado, né? Gostaria de agradecer, né, esse convite para participar com vocês desse bate-papo, dessa conversa, né? Então, esse tema é um tema bastante interessante, porque ele envolve aí, é um tema interdisciplinar, né? Sobre essa questão aí das plantas, né? Elas não têm um sistema de defesa como a gente tem, como os animais têm, da mesma forma, né? Mas ela tem algumas, ela lança mão de algumas alternativas aí, de algumas, produção de algumas substâncias, né? E como é um tema interdisciplinar, ele envolve tanto a parte fisiológica, a parte de fertilidade do solo, de adubação de plantas, e a parte fitopatológica, né? Então, a gente tem aí que estar atento a essa questão. Geralmente, né, como esse estado nutricional aí das culturas, ele é muito ignorado às vezes, né, quando a gente se pensa aí no manejo das doenças das plantas. A gente tem que adotar essa boa nutrição, ou a nutrição equilibrada aí, como uma estratégia, né, no manejo integrado das doenças, né, como essa imagem aí, né, uma coisa, uma proposição, né, é como se a gente vacinasse a planta, né, quando a gente está com uma nutrição equilibrada, quando ela está bem nutrida, nas quantidades que ela precisa, sem deficiência de nenhum elemento e sem níveis elevados de nenhum elemento, ela está mais, assim, resistente, o sistema de produção dessas plantas, desses compostos, né, de defesa, né, que a gente chama, compostos fenólicos, ligninas, fitoalexinas, a gente tem aí uma maior resistência dessa planta, ela suporta mais um ataque, né? Então, não é assim também, assim, minha planta está bem nutrida, apareceu um patógeno ali, ela não vai ter nenhum sintoma de doença. Não é isso que a gente faz. Não é isso que a gente deve pensar. A gente deve inserir nesse manejo integrado. Então, se você tem uma planta bem nutrida, ela vai produzir compostos ali que vão retardar o desenvolvimento do fungo, da bactéria, do nematóide, né? O patógeno aí que
vários patógenos que a gente tem aí no solo e no sistema produtivo, né? Então, a gente vai ter uma maior, ela vai resistir mais, ela vai ter menos danos econômicos lá na produtividade, né? Falando assim na linguagem do produtor. Então, a gente tem que considerar essa nutrição equilibrada. Vocês têm aí um exemplo, né? Por exemplo, aí de alguns estudos, né? Se a gente fizer uma busca na literatura, a gente vai achar milhares de experimentos, de resultados. São 14 nutrientes, né, que a gente tem, contando aí com o silício também, 15, né, que seria um elemento que está bem envolvido nessa questão da resistência das plantas às doenças. Então, se a gente inserir ele nessa busca, a gente vai achar milhares de experimentos, né, das mais diferentes culturas. Em grande parte deles, a gente tem respostas positivas a essa adubação equilibrada, né. Vocês estão vendo aí, por exemplo, nessa pinta preta, né, da batata, né, que é uma doença importante para a cultura, e 3 doses de potássio, né, que é um elemento também que a gente acha bastante relatos aí do efeito dele. Então, vocês podem ver, por exemplo, ó, que essa dose 3 aqui, ó, ela tá bem vigorosa, né, e praticamente sem nenhum sintoma da doença, né. Então, o potássio, ele está envolvido, por exemplo, nessa questão da pressão de turgor. Então, fica mais difícil para o fungo penetrar, por exemplo, né, e fazer essa colonização. Então, é um dos fatores. No caso aqui de baixo, nós temos duas cancro bacteriano do tomate, então é outro patossistema, né? Então, você tem aí o tomate, uma doença importante, que é esse cancro bacteriano, e aqui 3 doses do nitrogênio, né? Uma dose baixa, 30 miligramas por decímetro cúbico, uma dose mais, o que seria o recomendado, e uma dose bem elevada, né? Então, nós estamos vendo aqui 2 materiais, um suscetível, que seria esse em vermelho, e o material resistente, ó. Então, você tem aí, com a nutrição equilibrada, uma resistência maior do material suscetível. Então, você tem o mote da questão da resistência das plantas às doenças, possibilitada aí pela nutrição, é o equilíbrio. Então, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio dessa nutrição. Aqui nós temos, por exemplo, né, falando dos micronutrientes, agora um patossistema diferente, que é o da risoctônia, né, que seria do sistema vascular, das raízes, né, e aqui a incidência da risoctônia. E aí você tem aqui várias análises aqui mostrando essa tendência aqui, ó. Quanto maior a nutrição, né, com zinco e com manganês, que são 2 micronutrientes ali, a gente vai ver a rota que eles estão envolvidos na produção da lignina, né, e essa nutrição aí diminuindo a incidência da risoctônia, né, tanto o manganês quanto o zinco. E aqui, nesse eixo X aqui, nós temos a concentração desses 2 micronutrientes na parte aérea. Então, quanto maior a concentração deles na parte aérea, menor a incidência da risoctônia. E aí nós temos 3 padrões que mostram esse comportamento, né? Então, assim, da nutrição, né, chamando a atenção para essa questão da nutrição equilibrada. Então, nós temos aqui o tipo 1, né, que seria a nutrição equilibrada, favorecendo aí uma menor incidência de doenças, né? Então, aqui no eixo X nós temos a disponibilidade de nutriente, aqui no Y nós temos 2 coisas, o crescimento da planta aqui em verde e a incidência de doença em vermelho. Então, com a maior disponibilidade de nutriente, você tem um maior crescimento da planta e uma menor incidência da doença. Quando nós temos já um excesso, ó, a tendência é de diminuição do crescimento e aumento da incidência da doença. E aqui nós temos claramente esse comportamento aqui, ó. A concentração do nutriente na solução, o peso da matéria seca aqui, e a incidência da doença aumentando. Então, cada elemento ele vai funcionar como parte de um sistema que é interdependente.
e está equilibrado com a genética da planta e o ambiente, né? Então, por isso que o balanceamento é importante. Então, cada nutriente vai ter um papel ali nesses mecanismos que a planta tem aí de resistência. Já o tipo 2, nós temos aí o aumento da incidência das doenças, o aumento do teor do nutriente, principalmente se ele tiver em excesso. Então, isso é mais evidente. Nós temos aqui o aumento da disponibilidade e o aumento da incidência da doença, né? Isso é principalmente para os parasitas obrigatórios, como é o caso dos oídeos, dos míldios, das ferrugens, né? Então, a gente tem isso aqui muito, onde há um excesso grande de nitrogênio, por exemplo. Então, você vai ter uma maior incidência de oídeos, míldios e ferrugens, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí na questão da nutrição do nitrogênio. Primeiro, para você não ter desperdício de dinheiro, né? Porque é um elemento caro, né? E você, com o excesso dele, você vai provocar também uma maior, predispor a planta a uma maior incidência dessas doenças, maior severidade, né? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, doses de nitrogênio, incidência de escaldadura, em cultivares de cevada. Então, você tem aqui a dose zero de nitrogênio, 66 quilos por hectare e 132, né? Então, você tem aqui um excesso, né? Esse aqui pode ser encarado como um excesso, nesse caso, e aí você tem uma maior incidência aí, uma maior incidência dessa doença, principalmente nos materiais mais suscetíveis. Então, aqui também cruza essa informação da genética. Então, se eu estou trabalhando com material que já é mais suscetível à doença, e eu provoco um excesso de nitrogênio, aí que eu estou provocando um mal ainda maior. Então, eu tenho que cruzar também essas informações, né? Então, se há possibilidade de ocorrer um excesso de nitrogênio, a gente tem que ver aí a genética dessa planta, em relação a essa doença aí, que pode ser mais importante na área, por exemplo. Então, se eu tenho uma doença que eu sei que as condições climáticas são favoráveis para ela, tem inóculo, tem tudo, então a gente tem que trabalhar melhor essa questão da nutrição para diminuir um pouco esse dano aí. E aí o tipo 3, que seria a diminuição da incidência com o aumento do teor do nutriente. Então, você tem aqui uma menor incidência com o aumento da dose do referido nutriente, né? Então, por exemplo, alternárias, fusarium, xantomonas. Então, essas doenças, elas vão ocorrer menos onde o elemento está com um maior teor na planta. O fusarium, por exemplo, ele é um fungo ali de solo, que o pH também do solo, ele pode favorecer ou desfavorecer ali a severidade dele nas plantas. Em solo mais ácido, os danos do fusarium são maiores. Se a gente aumenta o pH, ou se a gente faz uma calagem, por exemplo, ele vai ficar menos, vai ocorrer menos ali, uma severidade menor nas plantas, né? Então, também tem essa questão aí em relação ao fusarium. Já a interação entre o hospedeiro, patógeno e nutriente, os nutrientes podem reduzir os danos aí por 3 mecanismos, né? Facilitar a evasão das doenças, aumentar a resistência fisiológica, aí a gente vai ter aí todos os nutrientes envolvidos, aí cada um vai ter um mecanismo diferente, ou reduzir a virulência do patógeno. Ou seja, você vai escapar dessa doença, né? Facilitar o escape aí com a nutrição, aumentar a resistência fisiológica através dos mecanismos ali fisiológicos, ou diminuir a virulência do patógeno. Então, são esses 3 mecanismos que a gente tem aí. Evasão, né, seria escapar ou diminuir esses danos aí em função do desenvolvimento e a maturidade dos órgãos da planta. Por exemplo, uma nutrição equilibrada em fósforo pode reduzir a fase vegetativa da planta e o período de suscetibilidade às ferrugens. Então, se a gente
faz uma nutrição equilibrada, de acordo com o que a planta precisa, sem excessos e sem deficiência, essa planta aí, ela vai encurtar, teoricamente, o seu ciclo ali e vai escapar aí alguns dias da doença ali. O excesso de nitrogênio também, de novo, né, falando sobre nitrogênio, ele retarda a senescência natural da planta. E ela vai ficar mais exposta, né? Aqui a gente tem visto, aqui no oeste do Paraná, é uma região que tem uma oferta muito grande de dejetos de animais, então os produtores usam, às vezes, de maneira inadequada, né, utilizam grandes doses de nitrogênio ali nas culturas, principalmente na cultura da soja, que já é uma cultura que tem ali o mecanismo ali da fixação biológica, né, junto com as bactérias, o rizóbio, e aí ela, por si só, ela já consegue fazer ali toda a fixação biológica do nitrogênio que ela precisa. E quando o produtor joga esse nitrogênio aí em excesso, a planta ela fica praticamente maluca, ela não sabe o que fazer com tanto nitrogênio. Então, ela começa a estender esse ciclo. Então, dependendo da dose, até a dessecação, ela não vai funcionar direito. Tem produtor que, às vezes, precisa fazer 2 dessecações para conseguir aí uma colheita. Então, quanto mais tempo essas culturas vão ficar lá no campo, por causa desse excesso de nitrogênio, maior vai ser a chance, né, dela sofrer ali com a doença, né? Então, não é interessante isso. A gente tem que fazer com que a planta fique ali o tempo que precisa para ela produzir. Não estender o ciclo dela para ela ficar mais suscetível aí. Então, a gente tem que fazer com que essa evasão ela aconteça. No caso da resistência fisiológica, né, tem alguns... ela está mais ligada ao status nutricional das plantas, né? A gente pode fazer com que a planta produza e acumule compostos que são inibidores dessa patogênese, atuar também no ambiente nutricional do patógeno e na integridade da membrana celular. Vocês vão ver que é extremamente importante essa integridade da membrana. Isso vai afetar a comunicação ali entre a planta e os patógenos. Aqui nós temos um exemplo, né, desses mecanismos, né? Aqui nós temos coloridos aqui os elementos. Então, aqui nós temos o esporo do fungo. Esse fungo, esse esporo vai germinar e vai começar, então, a colonizar aqui e produzir os compostos, né, que vão causar problemas para a planta. Então, nós temos aqui alguns mecanismos que estão envolvidos, né? Primeiro, essa questão da cutícula, da espessura dessa cutícula, que alguns nutrientes podem estar envolvidos, principalmente o silício, que não é um nutriente, né, que deixa claro isso, mas é um elemento benéfico. Ele está envolvido nessa espessura da cutícula, principalmente nas gramíneas. Compostos que são produzidos pela planta, né? Então, nós temos aqui, quais são as alterações? A formação de toxinas, de compostos fenólicos, a permeabilidade da membrana celular. Então, esses nutrientes eles estão envolvidos aqui, o boro, o manganês, o cobre e o silício. E o cálcio também, né? A integridade aqui da membrana, da membrana celular, da parede celular. A planta, ela produz substâncias de defesa, né? São os compostos fenólicos, né? Entre eles aqui a lignina, principal deles, e as fitoalexinas, que são específicas de cada planta, de famílias de plantas, né? Então, a lignina, né, a lignificação, ela bloqueia o crescimento dos patógenos e é resposta à infecção, ela não é produzida antes de ser atacada a planta. Então, aqui vocês têm uma imagem, né, dessa produção da lignina. O HI aqui seria a hifa do fungo. Esse fungo, esse esporo germinou e essa hifa está colonizando o tecido. E essa parte escura aqui, densa, é a lignina formada, para tentar conter essa infecção. Então, ela é formada em resposta à penetração do fungo. Então, ela tem que estar ali pronta.
o mecanismo fisiológico ele tem que estar ativado por essa nutrição anterior. Então, eu preciso que essa planta esteja bem nutrida, com a nutrição equilibrada, para que quando haja o ataque desse micro-organismo, desse patógeno, ela possa produzir de maneira eficiente essa lignina. Já as fitolexinas, elas são metabólitos secundários, que vão se acumular ali no próximo do local da infecção, que vão ter uma atividade antimicrobiana. Eles são sintetizados ali poucas horas após o ataque dos micro-organismos. Aqui, como exemplo, né, nós temos o oídio no trigo, e aqui um estudo feito na cultura do trigo, que vocês têm aqui, essa imagem aqui da planta sem ser nutrida com silício. Aqui nós temos a planta também sem a nutrição com silício. Aqui numa imagem, numa técnica diferenciada, que dá para ver a fosforescência aqui, ó, a fluorescência. Aqui nós temos aqui o BGT, seria o fungo aqui, né? As hifas do fungo. E aqui, o que é fosforescente é o composto fenólico produzido pela planta, ou a fitolexina. Vocês podem ver que quando ela é nutrida com silício, está bem mais fluorescente. Quer dizer que aqui há uma produção muito maior desses compostos fenólicos, né? Então, tentando combater aqui a infecção do fungo. O nitrogênio, ele vai alterar e vai afetar principalmente as doenças fúngicas, né? Vai aumentar a incidência, o excesso dele, né? Que fique claro, o excesso do nitrogênio vai aumentar mais a incidência e severidade das doenças fúngicas. Por quê? Porque em excesso de nitrogênio vão acontecer duas coisas. Vai diminuir a produção das fitolexinas e lignina, a rota metabólica da produção da lignina e das fitolexinas, ela vai ser alterada por esse excesso de nitrogênio, e aí vai diminuir a produção desses dois importantes compostos aí, né, das fitolexinas e da lignina. E também vai aumentar a concentração de aminoácidos e amidas no apoplasto. O que vai implicar isso? Isso vai favorecer a germinação dos conídeos dos fungos. Então, isso vai favorecer o ambiente para o fungo. Então, você tem aí esses dois mecanismos provocados pelo excesso do nitrogênio, aumentando a incidência e a severidade das doenças fúngicas. No caso do fósforo, ele fortalece os tecidos. Em excesso, ele vai aumentar a severidade de algumas doenças por diminuir o teor de micronutrientes. O excesso de fósforo, ele diminui a absorção de zinco pela planta. E o zinco, ele também está ali na rota da produção da lignina, né? Então, você tem uma maior absorção de fósforo e uma menor absorção de zinco, e, por consequência, você vai ter uma menor produção de lignina, das fitolexinas. Então, a gente acha que não tem consequência, né? Às vezes, um excesso de um elemento, mas como são 14 nutrientes, a gente tem aí as competições, né, que a gente fala. Então, o excesso de um elemento vai gerar uma menor absorção de outro, com certeza. E aí, as funções desse elemento que vai deixar de ser absorvido ou vai ser absorvido de maneira inadequada, vão ser comprometidas, né? Então, se esses elementos estão envolvidos na rota aí da produção dos compostos fenólicos, das fitolexinas e da lignina, com certeza vai diminuir aí a resistência que ela tem às doenças. No caso da falta do potássio, vai acontecer um acúmulo dos aminoácidos solúveis, que são nutrientes fosfatógenos, e diminuir o turgor celular. Então, isso vai facilitar a penetração das hifas do fungo, né? Então, o potássio está mais envolvido nessa questão do turgor celular, dessa pressão que a célula faz ali para resistir a essa infecção. O cálcio, ele inibe enzimas pectolíticas, né, que vão dissolver a lamela média,
e auxilia na integridade da membrana celular. Então, ele é extremamente importante também nessa integridade da membrana e de dificultar essa degradação aí da lamela média da parede celular. O que é essa integridade da membrana plasmática? Ela é importante. A planta, naturalmente, ela vai exudar aí compostos na raiz. Então, esses compostos, eles são, assim, importantes nessa questão dos sinais ali que vão acontecer na rizosfera. Geralmente entre as várias substâncias exudadas, né, estão os aminoácidos e carboidratos. Esses exudados, né, essas substâncias são liberadas das células para o apoplasto das raízes ou tecidos foliares. Isso vai depender da integridade estrutural da membrana. O que está saindo a mais ou a menos depende extremamente dessa integridade da membrana, dessa estrutura. Aqui nós temos os exemplos, né? Se o aumento da exudação radicular vai aumentar o ataque de patógenos. Os patógenos vão entender que essa planta, dependendo do que ela está exudando, ela está mais suscetível às doenças. Quem mantém a integridade da membrana celular? Está aqui, boro, cálcio, zinco, são os principais elementos aí responsáveis por essa manutenção da integridade da membrana celular. Um exemplo aqui, ó, dessa deficiência de zinco, induzindo aí uma permeabilidade da membrana. Em amarelo aqui, vocês têm as plantas que estão inadequadamente nutridas aí com zinco, estão com deficiência de zinco. Em branco aqui, nós temos as plantas que estão adequadamente nutridas com zinco. Vejam a diferença aqui. Foi medido aqui nas culturas do algodão, do trigo e da maçã, 3 compostos, aminoácidos, açúcares e compostos fenólicos exudados pelas raízes, né? Então, você tem aqui, por exemplo, ó, açúcar e aminoácidos, a concentração deles no solo é muito elevada sem uma adequada nutrição de zinco, ou seja, essa membrana celular ela não está cumprindo o seu papel direito ali. Uma planta deficiente em zinco está com a membrana menos íntegra, ou seja, ela está liberando para o ambiente mais aminoácido, açúcar e compostos fenólicos aí nas 3 culturas, no algodão, no trigo e na maçã. Já as plantas que estão adequadamente nutridas, ó, a diferença é muito grande. Então, você tem aí uma integridade maior da membrana e uma liberação menor desses compostos. Então, o zinco, ele protege os lipídios e as proteínas das membranas, né, contra os danos oxidativos. Então, essa liberação desses exudados é menor, logo você tem uma menor aí, uma menor infecção, vamos dizer assim. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, no caso do boro também, né, como eu falei, o boro, zinco e cálcio são importantes, ó. A deficiência de boro também aqui nesse trabalho induziu a perda de exudatos na cultura do girassol, né? Então, você tem aqui 4 doses diferentes e foi medida a sacarose, compostos fenólicos e aminoácidos, também os mesmos 3 componentes ali anteriores. Então, quanto maior a dose de boro aqui, ó, menor a exudação tanto da sacarose, dos compostos fenólicos e dos aminoácidos na cultura do girassol. E qual que é o papel do boro? Ele se liga aos compostos da membrana, né, como é o caso das glicoproteínas e glicolipídios, e segura mais essa integridade, ela fica mais íntegra. E aí, essa integridade maior também, ela tem a ver ali nas raízes, principalmente com os patógenos do sistema radicular. Aqui foi avaliado o efeito das doses de zinco na infecção do sistema radicular aí, do tomate, e foi avaliado aí o fusário e a risoptônia. A porcentagem de infecção de acordo com a dose de zinco aplicada no solo. Então, você tem aqui, quanto maior a dose de zinco, menor a infecção pelo fusário e menor a infecção pela risoctônia. Então, a membrana íntegra, ela vai
vai dificultar essa infecção aí dos patógenos do sistema radicular, né? Então, é extremamente importante. Outro estudo, né, vários estudos também mostraram que o zinco inibiu a infecção por nematóides e patógenos raízes em diferentes culturas, né? Então, aqui está as citações, né? Então, hoje você tem muito mais dados sobre isso, né? Então, tem a ver com essa questão da integridade da membrana celular, principalmente ali do sistema reticular. Manganês, cobre e ferro, que são outros micronutrientes catiônicos, né? Eles estão na síntese das fitolexinas e da lignina, tá aqui, ó. Então, você tem aqui a rota, né? Um pedaço daquele mapa metabólico que a gente estuda, né? Quando é da bioquímica lá, de agronomia. Você tem aqui a rota da produção da lignina, né? No final das contas aqui, a produção do ácido chiquímico. Então, você tem aqui o manganês, boro, manganês, cobre, manganês, ferro, todos eles aqui em algum momento dessa rota, que vai produzir tanto os ácidos, as fitolexinas, quanto a lignina. Então, qualquer problema na nutrição desses elementos, tanto o excesso quanto a toxidez, tanto o excesso quanto a deficiência vão desviar essa rota em algum momento, e a produção das fitolexinas e da lignina vai ser comprometida. E aí a planta vai ficar mais suscetível aí às doenças. No caso do manganês, que eu estudei mais a fundo, a minha tese de mestrado, ele vai atuar na produção, né, das fitolexinas e da lignina, como a gente viu naquela rota anterior. Também vai inibir a atividade de algumas enzimas produzidas pelo fungo, como é o caso da aminopeptidase e da pectina metilesterase, que vão degradar ali a membrana, a parede celular. Então, a planta vai ficar mais... essas enzimas ali, elas vão ser menos produzidas quando a planta está bem nutrida em manganês. E ele também pode ser diretamente tóxico para os patógenos, porque ele é um metal pesado, né? Então, dependendo do nível que está esse manganês, ele está sendo tóxico para o fungo, para os patógenos de uma maneira geral. Aqui nós temos, para exemplificar, né, lesões articulares do mal do pé do trigo e conteúdo de lignina no tecido radicular em função da dose de manganês. Então, você tem aqui 4 doses, né? 0 seria testemunha, 3 miligramas por quilo de manganês, 30 e 300 miligramas. E aqui nós temos o tamanho da lesão, né? Quanto maior a dose, menor a lesão. Quanto maior a dose, maior é a produção da lignina pela planta. Então, isso aqui, ó, é justificado por isso aqui. Quanto maior o teor de lignina, menor o tamanho da lesão. O cobre, né, que é um fungicida, se comporta, né, às vezes como um fungicida, né, em alguns casos, né, a própria cauda bordaleza, cauda sufocáusica. Então, você tem aí o cobre envolvido, né, e aí você tem aqui, em plantas que houve aplicação do cobre, uma menor incidência com o passar do tempo, semanas após a emergência, e onde não houve aplicação do cobre, essa incidência ela foi muito maior no ídio do trigo. Também pode ocorrer, né, o terceiro mecanismo, já não é mais um fisiológico da planta, mas ele é um mecanismo que vai atuar na redução da virulência do patógeno. Então, ele vai modificar o ambiente e afeta a sobrevivência dos patógenos. Você tem, por exemplo, aqui o pH, né, como um dos fatores que altera essa questão. Quanto menor o pH, maior a acidez do solo e maiores vão ser aí os problemas, né, que a gente vai ter com doenças do solo, principalmente as causadas por fungo, como é o caso do fusário, da rhizoctônia. No caso de uma menor acidez ou solo mais alcalino, você também vai favorecer a atividade de micro-organismos antagonistas. Então, eles vão dar uma controlada ali no sistema. Então, pode ocorrer também por causa disso. Então, você favorece ali, quanto mais próximo do neutro, o pH,
maior vai ser a atividade microbiana ali. Então, você vai ter antagonistas que vão conseguir aí, às vezes, controlar naturalmente essa população ali e deixando a doença ali em níveis aceitáveis. As formas de nitrogênio também afetam essa questão da virulência, né? A forma amoniacal, ela pode causar o aumento da densidade de inóculo no solo dos fungos causadores de murchas. No caso do nitrato, se predomina a forma nítrica, né, vai aumentar aí algumas doenças de natureza bacteriana. Então, tem que ver também essa questão desse balanço aí dessas formas. Ferro, cobre, manganês, zinco, como eles são, como eu falei para vocês no caso do manganês, eles são metais pesados, né, apesar de serem micronutrientes, né, como a gente sabe que a dose, né, que vai trazer problema, né, não é eles são nutrientes, mas na tabela periódica ali, na natureza, eles são metais pesados. Então, dependendo da dose, até para a planta, eles podem trazer problemas, né. Então, no caso dos patógenos, né, ferro, né, já foi visto que ele inibe a germinação de certos patógenos, se ele tiver em teores mais elevados. Cobre e manganês aumenta a atividade da peroxidase e vão reduzir a virulência de algumas murchas difusárias. O zinco vai diminuir a eclosão de nematóides. Bom, aí eu deixei só a questão do silício aqui por último, porque ele não é um nutriente, né? Ele é um elemento benéfico, né? Alguns classificam eles como elemento quase essencial, mas ele não é essencial. E aí, no caso do silício, como elemento benéfico, ele o efeito dele vai ser maior naquelas plantas que são conhecidamente acumuladoras de silício, né? No caso, seriam as gramíneas. E não são todas as gramíneas. O milho, por exemplo, não é uma planta que acumula grande quantidade de silício. Então, a cana-de-açúcar, o arroz, o trigo, aveias, são plantas que vão naturalmente responder mais a essa nutrição com silício. E outra coisa que se tem visto é o ambiente também que essas plantas são produzidas. Se elas são produzidas em hidroponia, se elas são produzidas em solos orgânicos, em substratos mais orgânicos, sem a presença ali de solos argilosos, essas plantas, até mesmo aquelas que não são acumuladoras, elas têm uma tendência a responder mais à aplicação do silício. No caso do arroz, por exemplo, o silício ele é mais absorvido do que a soma de todos os outros nutrientes, né? Então, é uma importância muito grande para a cultura do arroz. Aqui são fotos do meu experimento, né, em solução nutritiva, né, mostrando a importância do ambiente também. É uma planta acumuladora e é uma planta que foi, nesse caso aqui, conduzida em água, em solução nutritiva. Então, vejam vocês, quando ela é conduzida em água, em solução nutritiva, e nós não colocamos o silício, modifica até a arquitetura da planta, né? Então, você vê a importância do silício para a cultura do arroz. E aqui nós colocamos uma dose 2 milimol, que é o máximo também que a gente consegue, e vejam o efeito visual, né, e fisiológico que causou para essa planta. Aqui o ídio em trigo adubado com silício e não adubado. Ó. Então, vejam a importância do silício para essas culturas. Aqui na brusone do arroz, né, então, mostrando também essa importância, né, aqui com silício e sem silício, e aqui horas depois da inoculação. Então, vejam aqui, ó, com o passar do tempo, ó, rapidamente essa lesão ela se espalha, e onde há uma adequada nutrição com silício, essas lesões são menores, né? O silício consegue segurar mais aí os danos provocados pelas doenças. Aqui no meu caso, nesse caso aqui que eu estou mostrando essas imagens, são dessas plantas aqui, ó, dessas que foram adubadas com 2 milimol de silício, e aí nós inoculamos ela com o fungo da mancha parda, o Bipolaris oryzae,
Então, vocês podem ver, ó, 2 milimol de silício, as lesões são bem menores e são em menor quantidade do que essas que não foram adubadas com silício. Então, ocorre uma menor incidência e uma menor severidade. Aqui o efeito do silício na descoloração de grãos de arroz, né? Então, quanto maior a dose aqui, menor essa intensidade do sintoma, ou severidade. Isso acontece, essa descoloração dos grãos, ela é provocada por vários fungos, né? Aqui um experimento que a gente fez em feijão, que não é uma planta acumuladora de silício, ela acumula na raiz, então houve um efeito interessante aqui dessa inoculação aqui dessa inoculação com 3 doses diferentes do inóculo e com silício, sem silício e com silício aqui. Então vocês podem ver, ó, que à medida que a gente aumenta a dose do inóculo, maior foi a severidade da murcha do fusário. Nas duas plantas aqui, né? Só que quando a gente tem uma adubação com silício, o que acontece com a severidade? Ela diminui bastante. Então, quer dizer que essas plantas que não são acumuladoras de silício na parte aérea, elas geralmente acumulam na raiz. E aí, esse silício acumulado na raiz vai ser importante para que essas plantas tenham menos danos aí com patógenos do sistema radicular, como é o caso dos fusários, dos nematóides. Então, a gente tem visto isso aí para café também, então, tomate. Então, para essas plantas, para essas condições aí, para patógenos desse sistema radicular, seria interessante essa aplicação do silício aí nessas culturas. Qual que é o papel do silício, então, nessa proteção das plantas? Existem 2 mecanismos, né? A barreira mecânica, que seria o acúmulo de silício na parede celular, aumentando essa espessura da parede celular, e o mecanismo 2, que seria a indução da formação de fenóis, principalmente para as doenças fúngicas. Né? Já se falou que era só esse mecanismo, depois esse segundo mecanismo, mas a gente sabe que atualmente há uma atuação conjunta desses dois mecanismos. Tanto a barreira mecânica vai acontecer, quanto a barreira química. Só que a gente não pode generalizar, né? Para que esses benefícios, principalmente nessa questão das doenças, aconteçam, primeiro é necessário que a planta absorva e acumule silício. Então, nós temos aqui a divisão aqui das plantas que são acumuladoras, intermediárias e não acumuladoras. Então, aqui as acumuladoras, nós temos as gramíneas, de uma maneira geral, né, família Poaceae, as musáceas, que seria a bananeira, e algumas ciperáceas. Para essas monocotiledôneas, né, o teor, geralmente, de silício aí é maior que 1% na parte aérea, nas folhas. As plantas intermediárias, nós temos as cucurbitáceas, as abóboras, melancias, melão, morango e girassol. Então, você tem aqui, essas plantas são intermediárias. O teor de silício vai ali de 0,5 a 0,99 gramas por quilo de silício nas folhas. E as não acumuladoras seriam a soja, tomate, café, alface, as outras hortaliças de uma maneira geral. Então, você tem aí teores abaixo de 0,5% aí de silício na parte aérea. Então, quais dessas aqui são as mais responsivas da aplicação do silício? As acumuladoras, principalmente. Outro fator que deve ser avaliado é a forma de aplicação do silício. Geralmente, a aplicação ou a absorção de silício ela é muito maior quando a gente aplica no solo, porque ali já foram detectados, né, que existem transportadores específicos de silício no sistema reticular. Então, aqui é um experimento que a gente fez, aplicação via solo, ó, essa amarela aqui, na cultura do arroz, e avaliou a mancha parda. Então, nós temos aqui uma maior produção de parte aérea, quando se adubou silício via solo, e uma severidade bem menor, 50% menor praticamente aqui, do que
aquela testemunha. Então, segurou bastante a severidade. Esses outros tratamentos aqui de cor alaranjada foi o silício aplicado via foliar. 15 dias após a emergência, 30 dias, 45 dias, 35, 45, 15, 45. Então, a gente variou aqui as épocas de aplicação e não houve diferença significativa da testemunha. Ou seja, para ser eficiente nesse caso aqui, tem que ser aplicado via solo. Vocês podem ver aqui o aspecto, né, da planta, né? Então, ela tá o silício aplicado via foliar aqui e o aplicado via solo. Então, vocês podem ver que ela está bem mais verde, tem mais falha foliar, por isso que ela produziu mais e resistiu mais à doença. Aqui ela está um pouco danificada aqui por causa dessa severidade. Aqui um resumo, né, para ter o sucesso na aplicação do silício. Primeiro, a cultura. As plantas acumuladoras, né, e algumas intermediárias vão ser mais responsivas. Então, tá o caso do arroz, da cana-de-açúcar, trigo, aveia, cevada, girassol, banana, abóbora e pepino. Então, essas culturas têm mais relatos de sucesso da aplicação do silício. Segundo, o solo ou o substrato tem que ter baixos teores de silício para responder. Plantas cultivadas em solução nutritiva ou em substratos com baixo teor de silício também vão responder bastante à aplicação do silício. E terceiro, a forma de aplicação. Via solo, sempre a gente vai ter os melhores resultados. Bom, e aí para concluir, né, as plantas apresentam uma série de mecanismos que podem torná-las mais resistentes às doenças, como a produção das fitolexinas, da lignina e a integridade da membrana plasmática. Então, esses aqui são os mecanismos que a planta tem. A nutrição é um dos componentes essenciais, né, no processo do manejo integrado de planta. Então, a gente tem que considerar a nutrição. Uma nutrição equilibrada dentro de um manejo integrado de doenças e pragas também, a gente vai ter os melhores resultados. Não é aquela questão assim, eu estou com uma planta bem nutrida, ela está equilibrada, se aparecer um fungo, eu não vou ter problema. Vai ter problema, só que esses problemas vão ser muito menores do que se essa planta estivesse com uma nutrição desequilibrada. Deficiência, excesso ou desequilíbrio dos nutrientes predispõem as plantas ao ataque de patógenos. E uma adequada nutrição da planta, ela deve ser planejada, efetivada antes do surgimento das doenças nas plantas, de acordo com o patógeno, espécie da planta e exigência nutricional. Ou seja, eu não posso esperar um patógeno chegar para me preocupar com essa nutrição. Eu tenho que fazer esse planejamento, fazer essa adequada nutrição da planta, preparando a planta para um possível ataque, né? Então, essa parte ela tem que estar pronta, esse pacote aí nutricional ele tem que estar funcionando para que, quando ocorra algum problema aí de patógeno, essa planta está preparada para resistir mais aí a essas doenças. Bom, em síntese, né, uma maneira bem sintética aí, mas é isso, geralmente, que a gente deve se preocupar em relação à resistência das plantas às doenças aí, mediada por essa nutrição, dessa nutrição delas, né, das culturas. Professor, obrigado, né, pela excelente apresentação. E com certeza, né, o senhor vai ser convidado para tratar, muito possivelmente, aí, de alguns assuntos específicos, né, que a gente foi pensando aqui, que é alvo de discussões que, de fato, acontecem, né, no campo. A gente não fala de nutrição só lá no campo teórico, né, ou com experimentos, a gente tem a possibilidade de ver isso na prática. Eu achei muito interessante o senhor finalizar com esse tópico do silício, né, a gente fala de nutrição de plantas. E por mais que a gente esteja falando de nutrição focada a doenças, eu me encantei, né, ao longo da graduação, com o papel do silício também na resistência a pragas, né? Muito possivelmente o efeito mecânico, né, no desgaste do aparelho bucal de lagartas, ou na resistência, né, à penetração do estilete, no caso de insetos sugadores, enfim. A nutrição, né, ela vai muito além
da função daquele elemento na fisiologia da planta, né? Sim, Isso é interessante. Fantástico também na questão da resistência dela aos metais pesados, por exemplo. Então, a gente viu isso aí nesse experimento do arroz. Ele permanecendo ali grande parte na raiz, ele segura também os metais pesados. Então, alumínio, manganês, até do boro, toxidez de boro, a gente viu que ele dá uma amenizada, né? Então, ele é um elemento, assim, fantástico nesse sentido. E aí é só a gente ter em mente os fatores aí, assim, não sair aplicando silício à torta e à direita, né? Então, existem vários, né? Vários fatores. O uso racional, né? Racional. Até mesmo a forma de utilizar as subdivisões teóricas. Achei interessante esse trabalho que o senhor trouxe com o feijão, né? A redução da severidade, porque falar que a planta não é uma acumuladora não quer dizer também que aquele elemento não fará bem para ela, né? Que eu vou abolir aquele nutriente do meu, ou elemento benéfico, né? No caso do silício, eu vou abolir aquele nutriente, às vezes, para economizar, porque a planta não precisa, né? Mas tomar cuidado também com essas generalizações, que eu acho muito importante. Na hora de transferir esse conhecimento, né? A gente pegar o conhecimento teórico e aplicar ele a campo de uma maneira mais cuidadosa. De não descartar, né, de cara, assim, isso não funciona. Então, vai ter um momento ali que ele vai funcionar em determinados casos. Então, exatamente. Empregar bem, né? Com certeza. Saulo, tem alguma colocação? Bom, eu estava anotando algumas coisas aqui até para fazer perguntas, mas eu confesso que foi bem completo, assim, e em relação às minhas dúvidas, assim, tudo muito sanado. Eu gostei bastante do conteúdo, professor, agradeço mais uma vez, mas eu vou colocar alguns pontos aqui que me chamaram a atenção, né, que eu acho que vale a gente comentar. Primeira coisa, né, eu já tinha anotado aqui para perguntar sobre o silício. E o que eu ia perguntar sobre o silício? Porque, tipo, tudo que eu li a respeito do silício, esse é um elemento benéfico e tudo mais, se resumia principalmente a mecanismos de ação pensando fisicamente, mecanicamente, né? E era isso que eu ia perguntar, só que daí tu acabou respondendo no final, né? Que eu ia perguntar, afinal, os benefícios do silício, eles são apenas, né, relacionados a questões mecânicas de, entre aspas, endurecer a planta, né? Ou se teria algo mais, mas... então foi respondido, porque, como eu falei, quase tudo que eu vi, assim, se limitava muito às questões mais mecânicas. E outra coisa que me chamou bastante atenção lá no começo da apresentação, quando tu mostrou a questão do tomate com o cancro bacteriano, me impressionou o seguinte, que a planta suscetível, bem nutrida, teve um melhor resultado do que a planta resistente, mal nutrida. Sim, a questão... Isso me impressionou, inclusive. Dos excessos, né? Então, a gente trabalhar aí com... Você trabalhar com essa questão genética, né? Você trazer aí, trabalhar também com... escolher ali as cultivares, né? Claro, de acordo com a produtividade, de acordo com o fator que o produtor está interessado, resistência em determinada doença ou não, mas saber que vai haver interação disso com a nutrição, né? Então, a gente trabalhar essa questão sempre de tentar trazer para o equilíbrio, né? Tem uma frase na nutrição de plantas que é assim, todos os nutrientes são melhores, a nutrição da planta ela é melhor quando todos estão próximos dos seus ótimos. Ou seja, essa frase está dizendo, não, o excesso ou a deficiência vai trazer problema. Então, às vezes é melhor você manter tudo ali muito próximo da média ali, do que você ter, vou exagerar no nitrogênio, vou exagerar no potássio, né? Então, e hoje a gente está numa fase da agricultura que a gente está, né, com muito mais problemas de desequilíbrios do que falta de elementos, né? Quando essas áreas, a gente tem latossolos, né? O conceito é solo velho, solo pobre. Quando você desmata uma área, ela vai ser inserida no processo produtivo, ela é extremamente pobre. Só que a gente quantos anos a gente já está cultivando esses solos, né?
Então, às vezes, a gente já está jogando a mesma fórmula aí há muito tempo, e aí a gente vai provocando desequilíbrios. Então, eu acho que o profissional hoje ele tem que estar mais assim atento a essa questão de interpretação de acordo com as interações, os equilíbrios, né? Para não acontecer esse tipo de problema, porque ele vai interagir aí com os fatores ambientais, né? Então, como você mesmo falou, ali um material menos suscetível ou ele pode se tornar mais suscetível se você tiver um desequilíbrio aí. Então, a gente saber fazer essas leituras aí, enxergar essas interações que podem acontecer. Porque o que me chama a atenção é justamente esse conceito de suscetível e resistente, que talvez muitas vezes pode gerar uma falsa sensação de segurança, né? Sim. Tipo assim, eu tenho problema da doença, vou colocar um material resistente, vou dormir tranquilo, né? Sim. Só que, como os próprios resultados mostram, pode ser que o teu resultado, se a nutrição não tiver ok, seja até pior do que um suscetível bem nutrido. Né? E aí, sim, chama a atenção também essa questão que a gente começou a falar, da questão da interdisciplinaridade. Às vezes, os trabalhos de melhoramento, eles são feitos em condições, às vezes, ótimas, e você, às vezes, não tem o estudo de colocar esses materiais, até, acho que pela dimensão dos trabalhos de genética, que eles semeiam lá milhares de coisas e vão fazendo essa seleção, você não tem às vezes, trabalhos em excesso, em desequilíbrio, em falta muito grande. Às vezes é selecionado numa condição ali, e aí quando você leva esse material para uma condição diferente daquela que ele foi selecionado, ele expressa uma coisa diferente, né? Então, pode estar nesse sentido aí também, né, desses resultados aí. É interessante isso, professor, né? Que, assim, a dificuldade que, às vezes, nós mesmos, técnicos, agricultores, têm de enxergar essa interdisciplinaridade. Sim. Ou o agricultor, ele investe na cultivar, que já tem, né, a resistência, talvez ele investe no melhor fungicida do mercado, com diversas aplicações, e muitas das vezes ele pode ter até um retorno econômico muito mais significativo, né? Se ele presta atenção nessa nutrição, né, talvez ele pode ter a possibilidade de escolher uma cultivar que talvez seja mais suscetível, mas também seja mais produtiva, né, ou economizar nessas aplicações de químicos, tudo, né, pensando nesse ponto de como a nutrição de plantas é algo abrangente, né? Sim, certeza. Essa interação que vai acontecer, né? Então, a gente tem que considerar ela nesse manejo integrado de doenças, com certeza. Então, isso pode trazer retornos aí bem interessantes, né? Outra coisa que me chamou a atenção, professor, foi em relação ao nitrogênio e o fósforo, né? Principalmente o fósforo, eu diria que... E o que me chama a atenção, né? Que excessos, né? Ali a gente teve a questão do potássio, que o problema pode ser a falta. Inclusive, existe aquele gráfico famoso da relação de nitrogênio com potássio, né? Que, tipo, não... Um sozinho não faz um bom trabalho, por assim dizer, principalmente pensando em excesso de nitrogênio. Mas o que me chamou a atenção do nitrogênio e do fósforo? Tu vai ter possíveis problemas com excesso, né? Problemas não ligados à nutrição, mas sim ligados a doenças, e só que também, ao mesmo tempo, eu percebo pelos gráficos, né, que foram apresentados, que existe uma margem segura, né? Não é aquele gráfico assim, estou aplicando mais, estou correndo mais risco sempre, né? Eu vou ter uma margem segura, que eu diria ali dentro entre a margem do bom senso, só que aí no momento que eu começo a fugir daquela margem segura, aí o efeito negativo ele vem numa proporção mais, eu diria assim, bem impactante, né? Não é uma... É bem como eu falei, né? Tem uma margem segura, começou a sair da margem segura, aquele efeito negativo ele começa a aparecer aparentemente sim, de forma bastante intensa, né? Isso me chamou a atenção, né? Porque daí, de certa forma, há uma possibilidade, entre aspas, confortável ali para trabalhar com esses elementos. Tem também
perder a cabeça, né? Eu diria assim, a principal questão é o exagero, né, que salta aos olhos, assim, que é o grande problema, né? O exagero, ele traz consequências, porque, assim, em relação aos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, você não tem nenhuma planta intoxicada com nitrogênio, com fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Só que, se você aumenta qualquer um desses elementos, vai ter consequência em algum outro. No caso do fósforo, vai ser no zinco. No caso do nitrogênio, pode ser aí essa questão da interação com fósforo, com potássio também. No caso do potássio, potássio, cálcio e magnésio. Eles são altamente competitivos entre eles. E uma coisa que a gente tem visto também hoje, em relação ao desequilíbrio do nitrogênio, que assim, favorece mais os problemas, você aumentar demais o nitrogênio e não aumentar o enxofre, né? Então, tem essa questão, por exemplo, de a cada 10 quilos de nitrogênio que você aumenta lá no solo, você tem que garantir que a planta absorva pelo menos 1 de enxofre, né? Então, os dois são componentes dos aminoácidos, né? Os aminoácidos vão formar proteínas, enzimas, e eles são peças. Então, se você tem um monte de peça numa sala para formar aminoácido só nitrogênio, vai faltar a pecinha do enxofre. Então, você vai ter um excesso de peça ali que não vai montar nada, vai ficar ali causando problema. Então, você tem que ter esse equilíbrio também em relação ao NOS. Então, se você tem ali o excesso do nitrogênio, vai ser muito mais prejudicial se faltar enxofre no sistema, né? Então, a gente tem, em relação assim, a gente pensa que assim, só interpretar um laudo de análise de solo, lista baixa, média alta, escolher a dose, a gente não está mais nessa fase, os problemas são outros, né? Então, tem que saber, assim, ter esse equilíbrio aí para não provocar nenhum problema e a gente se beneficiar desses equilíbrios que existem ali na nutrição da planta. Talvez essa seja, né, a palavra-chave, tanto da apresentação quanto da nutrição de plantas de modo geral, né? Equilíbrio. A gente, né, na Áustria aqui trabalhando com recomendações de nitrogenado, algumas vezes a gente já se esbarrou, né, com produtores técnicos que falam, não, quanto mais melhor, quanto mais nitrogênio ou mais do nutriente eu colocar, melhor. Eu só não coloco a quantidade que eu gostaria por questões financeiras, né? Eu não posso comprar essa quantidade de fertilizante, né? E o que talvez seja o tiro no pé dele, como um técnico ou como agricultor, justamente por estar pecando pelos excessos. O excesso, às vezes, é mais prejudicial. Com certeza, né? É o que acho que a apresentação deixou isso muito, muito evidente. Ou talvez até pelo medo da escassez, pelo medo de faltar, né? O agricultor acaba investindo excessivamente ali no fertilizante. Assim, é um fator psicológico, cultural, mas tem uma justificativa, né? Quando esses agricultores chegaram, abriram essas áreas, se ele não adubasse, ele não produzia. E nessa ocasião, quanto mais ele adubava, mais ele produzia. Só que isso ficou na cabeça dele. E aí, assim, ele acha que se ele não adubar, quanto mais ele jogar, mais ele vai produzir. Só que a gente essa fertilidade, esse start, já não é o mesmo. A gente já tem em muitas áreas uma adubação, uma fertilidade super construída já. Então já está quase tudo ali que a planta precisa está ali no solo. Então a gente já está fazendo adubação de reposição para não empobrecer esse solo novamente. E aí tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, assim, que se ele não adubar, ele não vai produzir. Mas é uma mentalidade que lá de trás, né? O efeito psicológico da segurança, né? E tanto que eu até digo assim que esses casos, e são muitos, né, do agricultor que ele não quer, vamos dizer assim, da parte dele, ele não quer deixar a desejar com a lavoura e o solo dele. Ele faz isso pensando no melhor, e eu costumo dizer que às vezes é o problema do excesso de capricho e não do relaxamento, né? O agricultor que quer colocar em excesso, que quer investir mais que o necessário, na verdade é porque ele é caprichoso demais, porque ele quer realmente o melhor, ele quer garantir, né? E uma coisa interessante, né, que o Ranieri falou, que nós nos deparamos com muitos casos já de excesso,
é uma curiosidade que todas as vezes em que a gente reduziu o uso do nitrogênio, que a gente percebeu, ó, o nitrogênio está sendo colocado em excesso, o que acha da gente reduzir por isso e aquilo, em nenhum caso reduziu a produtividade, e normalmente aumenta. Nenhum caso reduziu, e a maioria dos casos aumentou a produtividade com essa redução de nitrogênio. E aí vem uma questão, né? O professor falou aí do enxofre, né? Que tem essa relação principalmente para sintetizar a proteína. E é uma coisa que a gente tem que entender. Aquela coisa, eu vou precisar. Eu vou precisar 10 do ingrediente, vou precisar um do outro. A cada 10 e um que eu junto, eu formo uma peça. Só que, se tiver faltando essa peça, vai sobrar desse outro ingrediente que vai ficar no meu estoque, só que a gente tem que entender, vamos até pensar no meio empresarial, que o estoque que tu não usa é prejuízo e causa problemas. Sim. O teu estoque deprecia, teu estoque vence, pode até realmente causar problemas. Então, não é apenas um desperdício, né? Aquela sobra, aquele desperdício, ele foi um investimento, né? Eu paguei para ter aquela sobra, e além de tudo, aquela sobra pode me causar mais problemas do que apenas o desperdício do excesso. Isso é uma coisa que chama atenção, porque é uma frase que eu costumo usar: literalmente o agricultor pode investir no próprio prejuízo, né? Quando tem excesso, ainda mais em períodos em que esse insumo ele tem um preço elevado. Certeza. E o nitrogênio, assim, no metabolismo da planta, ele em excesso, ele é extremamente prejudicial. Você, realmente, como você falou, você investe no prejuízo, porque a planta não sabe o que fazer com aquele elemento. Então, se ele está sobrando ali, a soja, principalmente, que é uma cultura, né, que faz lá a fixação biológica do nitrogênio, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe se faz proteína, se faz o que ela faz com aquilo, se faz óleo, se o ciclo continua ali, né? Se ela vai ficando verde ali por mais tempo, né? E opostamente, praga e doença sabe muito bem o que fazer com esse excesso de nitrogênio, então, né? Essa é prejudicial. Então, é o equilíbrio mesmo. Então, a cada 10 nitrogênios ali, tem que ter um enxofre ali absorvido. Bom, Saulo, tem mais alguma consideração? Da minha parte, estou Eu também satisfeito. estou muito satisfeito, professor. Foi, como se diz, superou as expectativas, inclusive, né? Foi muito, muito produtivo. Que bom, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de ampliar os ouvintes, que a gente só fica falando aqui pro pessoal do Oeste. Essa oportunidade aí de alcançar mais pessoas, né, ela é importante aí para a pesquisa, então eu agradeço, né, novamente a oportunidade. Que bom, ficamos felizes em ouvir isso. Então, você, né, que já nos acompanhou até aqui, vale lembrar, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, né, com outras pessoas interessadas e interaja com a gente aqui. Vai ser uma satisfação ter você tanto nos comentários, nas nossas redes sociais. Até a próxima.